Bom, meninos, boa tarde. A gente vai aqui continuar o assunto, que é sobre os verbos na condicional. A gente sabe que tem o simples e o composto. Então, para relembrar, o simples, a gente sempre vai pegar verbos terminados em A, R, R e R, e a gente vai ter uma mesma desinência para cada um. Na primeira pessoa eu só vou agregar o ia, na segunda ias, na terceira ia, na primeira do plural íamos, na segunda do plural iais, na terceira do plural iam. Isso para as três terminações, tá? E outra coisa importante, a gente não retira a sua terminação, a gente deixa, por exemplo, o verbo partir, ou verbo pintar, ou partir, tanto faz. Se fosse partir, eu ia partiria. Se fosse pintar, pintaria. Ou seja, eu não retiro, né? Nas outras tipos de verbos, como no presente do indicativo, pela regrinha, a gente tem que tirar a sua terminação para conjugar o verbo, né? Com as suas desinências. Já na condicional não precisa, isso no simples. Já no condicional composto, eu sempre vou agregar um verbo auxiliar mais um verbo no particípio, né? Ou seja, qual é esse verbo auxiliar? É o verbo haber. Então, o verbo haber, somente ele vai ser conjugado. Ele vai ser conjugado em quê? Na condicional também. Então, todas aquelas desinências que fazem parte da conjugação dos verbos na condicional, vai ser a mesma coisa. É o ia, é o ias, é o ia, é o íamos, é o ias e o iam. E o particípio, relembrando, é quando eu pego qualquer verbo regular, somente o verbo regular, e pego ado e ido. Por exemplo, o ado eu só vou utilizar para verbos terminados em AR. O ido somente para verbos terminados em ER e R, ou seja, segunda e terceira terminação, tá? Também dentro dos verbos irregulares que a gente viu, a gente também tem umas regrinhas pequenininhas, mas também são detalhes importantes, né? A gente viu que nos verbos irregulares, somente verbos de segunda terminação, ou seja, a maioria delas, são terminados em segunda terminação, como cabelo, haber, poder, querer, saber. A gente vai fazer o quê? Ele vai perder a sua vogal de terminação do infinitivo e vai ser colocado uma outra terminação no condicional. Já é o contrário dos verbos regulares. Eu não disse que os regulares a gente não retira a sua terminação, só vai acrescentar junto com a sua terminação as suas desinências na condicional? Pois é. Já nos irregulares, a gente precisa sim tirar realmente a sua terminação, a R, R e R. E eu vou agregar novamente todas aquelas desinências que fazem parte da conjugação de verbos na condicional, tá? Outra coisa que eu também falei é que tem verbos também de segunda e terceira que eu vou colocar um D, né? Dentro da sua estrutura. O verbo poner, tener, valer, salir, venir, eu não vou retirar nada do verbo. O que eu vou fazer? Eu vou tirar, por exemplo, o verbo poner, eu vou tirar a sua terminação, na verdade, né? Vou pegar toda a sua desinência na condicional e eu vou colocar um D, tá? Então, eu fica podria, podrias, podria. O verbo ter é a mesma coisa. Eu tiro a sua terminação, aí fica tenia, né? Tenia. Mas aí, como não pode, ó, teniria. Não tem como. Um N e um R junto, né? Não tem sentido. Então, precisaria aí, de fato, uma consoante. E essa consoante escolhida é a letra D, para todas. E também vimos o verbo descer e a ser na irregularidade especial. Nesse caso aqui, elas vão ser parecidas, não as suas desinências, mas sim a maneira que a gente faz no presente do indicativo, na regularidade. Eu tiro toda a sua terminação, deixo só o núcleo e vou colocando as desinências que fazem parte da condicional, tá? Aqui eu trouxe o uso da condicional. Para que a gente usa verbos da condicional? Primeiro, utilizamos esse tempo para fazer
um convite. Esses verbos têm significado de convite. Por exemplo, querías venir el domingo que viene con nosotros. Esse querías é o verbo que tem como regra agregar o R, tá? O R, lembram dos verbos irregulares? Que eu retiro todas as suas terminações e vou agregando, né? Agregando as suas desinências do condicional. Só que em vez de agregar o D, que também tem, vou agregar o R. Ou seja, vai ter verbos que eu vou agregar R e vou agregar D. Eu preciso saber quais são? Sim. O verbo caber, haber, poner, querer, saber, são verbos que pertencem a essa regrinha do R, que eu vou agregar o R. Já poner, tener, valer, ser ali e venir são verbos que agregam a regrinha do D, tá? Eu vou tirar a sua terminação, agregar a sua desinência da condicional e vou agregar um D nele, tá? Por isso que a maioria desses verbos transmite a ideia de convite. Querias estudar comigo? Por exemplo, ó, é um convite, ou seja, querias, esse querias está na condicional, tá me transmitindo a ideia de convite. Para expressar um desejo, me gostaria tanto ir a esse baile de disfraces, ou seja, eu gostaria tanto de ir a um baile de fantasia. Esse gostaria, ia, é um verbo condicional regular, que eu só agregaria a sua desinência, não precisaria nem tirar a sua terminação a R. Também pode expressar como fórmula de cortesia. Poderias ayudarme? 4. La forma condicional sirve también para hacer recomendaciones y dar consejos. Yo, en tu lugar, no haría así. Deberías ver a un médico. ¿Tá? 5. Para las oraciones condicionales que empiezan con sí, toda oração que começar com si, sempre vou utilizar um verbo na condicional. Si tuviera 10 anos menos, iría al Polo Norte. 6. En el estilo indirecto, cuando se pregunta en pasado, ¿qué dijo fulanito? El futuro se transforma en condicional. O Julia dice, lo haré más tarde. O Julia dijo que lo haría más tarde. E uma última expressão desse verbo para expressar duda ou probabilidade em passado lejano com imperfeito indefinido. Não confundir-se com o uso de futuro simple como hipótese que se relaciona com o pretérito perfeito. ¿A que hora te acostaste anoche? Me acostaría a las 2. ¿Cuántos años tenía cuando la conociste? Provavelmente tendria 23. Ou seja, um só verbo vai transmitir vários significados. Por que eu trouxe isso? Se verbo, a gente só tem que aprender é a gramática negativa. Verbo, claro, temos que aprender a gramática e como utilizar eles nas frases. Lógico, perfeito. Mas aí, como é que eu vou usar um verbo se eu não sei exatamente o que ele significa? E aí, como é que fica? Ou seja, quando eu falo eu quero comer, eu tenho sentido, esse eu quero tá me dando um sentido de posse, né? Eu quero, eu pretendo. Então, esse é o conceito. A gente tem que aprender o conceito do que cada verbo tá me transmitindo. E também é importante, não só a gramática, mas também o conceito, a teoria. E outra coisa, isso aqui também pode cair na prova. Eu posso perguntar alguma coisa relacionada a isso. Então, é importante sim a gente saber tudo relacionado a verbo. Conceito, por que é usado, o que transmite, qual é o significado e a sua gramática, certo? Então, é isso que eu gostaria de falar. Na próxima aula, eu não sei se é última, se é penúltima, não sei. Eu vou trazer o último assunto, que é a ortografia, que é falando sobre palavras que se escrevem com MN e NN, tá? Bem facilzinho. E também vou trazer outros tipos de exercícios com esses verbos aqui. Então, vou finalizando e até a próxima videoaula.